Pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, o podcast do Bora Varejo, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil, o Carnaval do Varejo, o evento que reúne o mercado há mais de uma década, dita tendências e discute o que está sendo mais eficiente no varejo do Brasil. Dando sequência na temporada 2025, que está recheada de conteúdos, aqui é o lugar onde as marcas investem na educação do varejista brasileiro, para construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, usando tecnologia e, obviamente, acessando o conhecimento aplicado para o seu negócio no varejo. Então, bora construir Brasil, aproveite os episódios, papel e caneta na mão e anote os insights e bora vender. Fala pessoal, mais um episódio do Bora Varejo, podcast direto do Fórum Brasil E-Commerce 2025. Eu me chamo Marlon Rocha Amaral, serei o host deste episódio. Junto comigo, como co-host, está aqui Leandro da iTraction e nosso convidado, o William da Arm Fitness. E quero começar perguntando primeiro para o meu co-host, que é de certa forma o nosso patrocinador do episódio. Eu queria saber quem é a iTraction e o que a iTraction faz. Conte para nós. Perfeito, obrigado. Então, a iTraction é uma aceleradora de e-commerce. A gente trabalha muito com marca própria hoje no mercado. A gente é referência hoje, né, nessa parte. Trabalhamos hoje com uma grande quantidade de clientes, mais de 90 clientes ativos hoje lá na empresa. E o William, que é o nosso cliente, já está trabalhando com a gente aí há 4 anos, desde quando abriu o projeto. E ele tem uma história muito legal, que eu acredito aí que o pessoal vai gostar de escutar. Perfeito. Então, William, se apresente para nós, mas fale primeiro da sua marca, da sua empresa. Como é que soa isso tudo? A Arm Fitness, ela é uma empresa focada em moda fitness feminina, né? É uma marca 100% própria, com fabricação toda verticalizada, né? Então, a gente iniciou faz 4 anos, eu tinha 21 quando iniciou, e começamos aí com a parceria desde o zero, sempre foi, né, todos os parceiros que a gente iniciou do zero estão até hoje com a gente, né? Então, realmente a gente é uma empresa que escolheu bem os parceiros, né? Eu acho que vale a pena você dizer o seguinte: quando você fala que está toda verticalizada, me explica isso primeiro. Como é que você fala de verticalizada? Desde a criação do tecido até a finalização da peça? Isso. Fala disso para nós. Eu acredito que melhor começar do início. Por favor. Porque daí a história fica até mais interessante, né? Eu com 15 anos, Não, primeiro, você tá com que idade? Porque você eu tem tenho, cara de menino, eu tenho né? 26. Né? Parabéns, você é muito Novinho, novo, muito novo. Eu comecei com 15 anos como mecânico de caminhão. Minha família, ela tem uma mecânica, né? E dos meus 15 até os meus 19, 20, liberando os 20 anos, eu fui mecânico, né? Então eu comecei a virar profissional de mecânico ali com 18, né? Dos 15 a 16, 17 ali eu era ajudante, né? E daí depois eu fui profissionalizando, né? Então, assim, a parte de mecânica, de caminhão, sempre me interessou, né? Eu sempre gostei muito porque eu nasci nesse meio, né? Sim. E só que como eu fui sempre uma pessoa muito fuçadora, assim, né? Eu sempre gostei de buscar coisas novas. Eu acabei me interessando, assim, um pouco, assim, nessa parte de internet, né? De pesquisa, enfim, né? E eu sempre quis empreender, né? Assim, foi meu objetivo empreender. E daí, eu nunca me esqueci. Eu tava debaixo de um caminhão, de um Mercedes, desmontando a mola dele. E daí eu peguei e, do nada, eu tava lá com outro funcionário, o Jason. E eu trocando ideia com ele, que ele também era, assim, pensava igual eu, assim. E a gente pegou, vamos abrir uma floricultura online? Ah, beleza, então vamos tentar, né? Daí eu comecei a fuçar, comecei a olhar mais esse cenário, assim, de e-commerce, de floricultura online. Tentei abrir a primeira. Daí ali eu enxerguei que, cara, não vou conseguir abrir. Não é assim fácil. Eu achava que era um pouco mais fácil e tal, né? E eu precisava saber desenvolver embalagem. Daí eu não sabia mexer no computador. Então eu sabia salvar talvez no máximo PDF ali na época, assim. Eu era bem ruim, muito, muito ruim de saber mexer no computador. E daí eu peguei, né, e falei com meu pai, falei assim, cara, pai, o que me dá de dica, assim, o que eu posso fazer para eu conseguir abrir meu negócio? Daí ele não sabia também, né? Não sabia o que fazer, não sabia. Daí eu peguei e falei com o meu padrinho que ele tinha empresa de clichêria, né? Ele tem uma clichêria, Sim. Então faz matriz de rótulo de embalagem, né? Ok. E daí ali eu queria aprender sobre embalagem, daí eu falei com o meu tio, falei assim, cara, tu consegue botar dentro da tua empresa para eu aprender
a desenvolver a embalagem. Ele falou, não, tranquilo, vamos aprender junto comigo. Daí eu vim aqui para São Paulo, ele tem uma unidade aqui em São Paulo e Goiânia. Daí eu vim para São Paulo, aprendi aqui com o pessoal dele. E eu voltei para Blumenau e ele abriu uma empresa em Blumenau para eu tocar junto com ele, assim, né? Daí iniciar uma empresa do zero, né? Então, porque ele queria fazer um projeto lá, né? Daí eu fiquei 1 ano aprendendo, né? Virei designer de embalagem, aprendi a mexer Photoshop, Illustrator, todos esses programas assim da Adobe ali, fui aprendendo, né? Ele ligava para cliente, né? No começo eu não conseguia nem ligar para cliente, né? Ficava com vergonha, né? Fui me desenrolando assim, né? Profissionalmente, né? E em paralelo a isso, né? Tinha alguns conhecidos também que já estavam rodando alguns e-commerce, né? E eu ficava também olhando assim, né? Pô, meu, que interessante isso, né? Eu ficava olhando, né? Esse mercado, né? Porque era o meu sonho abrir, né? Sim. E daí, ali eu peguei e depois passou 1 ano dentro da empresa do meu tio, e meu tio viu que não estava rendendo muito, não estava dando muito certo, né, a unidade de Blumenau, e ele ia manter só São Paulo e Goiânia. E daí eu peguei, não, tranquilo, então eu saio, né, e tá tudo certo, né. Daí todos, enfim, daí ele fechou a empresa em Blumenau. E daí eu fiquei, daí nesse meio tempo, quando eu entrei na clicheria ali, eu ia abrir um e-commerce de flores, mas no meio do caminho eu desisti, porque eu vi que era muito difícil, e eu abri um e-commerce de escapulários, né? A minha ideia era abrir de correntes, semi-joias, nesse sentido, né? E daí ali eu também não consegui, né? Mas Você tava com que idade? Porque você tá contando a história de quem tem 43, 50 anos, né? Não, ali nesse momento você já tava com que idade? Ali com 20 anos eu saí da mecânica, daí com 21, ali com 20 a 21 eu fiquei dentro da clicheria, né? Eu peguei, abri o e-commerce de flor, tentei, não deu certo, daí eu peguei, abri do escapulário também, daí também não deu certo, e daí com 21 eu saí da clicheria, no caso, né? Com 21. E daí Dessas tentativas e erros aí, quando que nasceu a Iron Fish mesmo? Daí saiu 3 meses depois que eu saí da clicheria. Daí a gente Então, o que aconteceu? Eu saí da clicheria, eu fiquei 1 semana em casa. Como a minha família é toda empreendedora, eu fiquei 1 semana em casa. Minha irmã, ela veio de Balneário Camboriú, foi passar as férias em casa, né? A minha irmã morava fora, ela mais velha, né? Ela ficou 1 semana em casa. E ela viu que eu tava acordando todo dia 8h30 da manhã em casa. Daí ela falou pros meus pais, né? Daí, cara, meu pai chegou um dia de noite, numa quinta-feira de noite, falou assim, William, reunião em família. E minha família tem essas coisas assim, né? De fazer uma reunião e todo mundo sentar junto. E daí a gente pegou, sentou junto. E daí meus pais falaram assim, tá, William, o que tá acontecendo por tu tá acordando 8h30 da manhã? Porque minha família toda acorda 6 horas da manhã, né? Então, daí eu, não, nada, eu só tô tirando um tempo pra mim. Daí ele falou, tá, isso a gente não aceita, sabe? Enfim, a gente teve uma conversa familiar ali, né? E daí ele falou assim, então tu vai voltar pra oficina, né? Tu vai todo dia comigo 6 horas da manhã. E tu não precisa trabalhar de mecânico, mas tu tem que ir todo dia pra lá, né? Pelo menos pra tu pensar em alguma ideia, né? Do que fazer da tua vida, né? Daí eu, tá bom, beleza. Então eu já tinha mais ou menos o que eu queria fazer e tal, né? E daí nesse meio tempo ali que eu tava indo pra mecânica, né? Todos os dias de manhã eu fui tentando botar o escapulário pra rodar. Ia, tava vendendo, tava começando a vender, beleza? Tava começando a entender. Daí até o momento que o meu pai falou assim, William, tem um amigo meu que tem uma confecção, né? Eu vejo que faz sentido, né, tu tentar, né, esse mundo do e-commerce na confecção, porque é um pouco mais fácil, né? Daí não, é interessante essa ideia. Daí ele me passou o contato do amigo dele, né, eu não conversava com o amigo dele, liguei, no mesmo dia, 8 horas da noite, eu liguei pra ele, e daí eu falei assim, tu não quer marcar uma conversa comigo, tal, né, seu filho aqui do Donato? Daí ele falou, não, tranquilo. Daí na quarta-feira, 9 horas da manhã, eu fui lá na empresa dele, lá, conversei com ele. E não tinha mais a empresa, né, na época. Então, tipo, a empresa já tava indo pra fechar, assim, né? Ele já não tava dando conta, quer dizer, esse amigo do seu pai tava fechando a empresa. Isso, tava fechando a empresa, tava então dando você pegou ele no momento exato. Exato, é isso aí. E daí surgiu a oportunidade, né? Daí eu consegui pegar um dinheiro emprestado do meu pai e pra comprar rolo de malha, essas coisas assim, né? Pra gente começar a desenvolver o projeto. E a gente ia começar como um pijama primeiro, né? Nosso objetivo era fazer pijama. E daí a minha mãe bateu as pernas e falou assim, não, cara, tem que ser moda fitness, tem que ser moda fitness, moda fitness, moda fitness. Eu, meu Deus do céu, ferrou então, né? Tipo, eu não era muito o que eu queria, mas assim, depois a gente começou a estudar o mercado e a gente começou, realmente faz muito sentido, é o que a gente realmente quer.
E daí a gente começou a realmente a gostar e amar o que a gente faz, né? Sim. Isso foi a gente foi amando esse caminho, né? Eu lembro que quando o William me chamou, foi por indicação, né? Eu fui até na mecânica do pai dele, conversar com eles. Tava lá teu irmão, tava teu pai, tava o teu sócio também, né? Daí eles falaram assim, ó, Leandro, a gente quer abrir um e-commerce, eu quero abrir de moda fitness, é o que a gente acha que vai dar certo, e qual que é a tua opinião, né? Daí eu falei, olha, moda fitness funciona super bem e tal, a gente tem alguns clientes nesse nicho, tem o masculino, tem o feminino, e daí o William, como é um cara muito intensivo, cara, vou ir atrás. Foi atrás, fez pesquisa de mercado, analisou produtos dos concorrentes que ele poderia fabricar, foi lá desenvolver os produtos, né? Depois, né? Lançou o site. A hora quando a gente lançou o site, cara, foi sucesso já no começo. Depois, claro, já começou a vender e depois teve muitas mudanças, né? Nessas fases, né? Uma dessas mudanças, né? No caso, foi realmente a gente começou numa garagem, né? A empresa ela começou numa garagem, né? Não teve empresa assim, nunca teve empresa, né? Então assim a empresa já tava fechada, né? Já era só era fundo, né? Era fundo, de negócio. Então, realmente, a gente começou numa garagem, né? Daí tinha só uma mesa de talhar e a máquina de talhar, né? Então, o que eu me comprometi, né, com o meu sócio na época foi realmente, né? Então, a parte de e-commerce, desenvolvimento de peça, modelagem, deixa isso tudo comigo e tu se preocupa em talhar. Meu sócio, ele sabia talhar, ele é mais velho, né? Ele tem quase 60 anos. Então, ele, né? E daí, acabou... dando um match ali, né? A gente conseguiu realmente fazer o projeto acontecer, porque eu sabia desenvolver embalagens. Depois que eu aprendi a desenvolver embalagem... Você desenvolve qualquer coisa, né? Desenvolve qualquer coisa, porque tu vai ter que saber mexer no Photoshop, Adobe, as coisas assim, tudo ali. Cara, é muito difícil saber mexer, então... realmente foi algo que facilitou muito o projeto todo. Então, tanto que a marca ela demorou 3 meses para ser lançada no mercado, né? Sim. Então, a gente comprou a plataforma, a gente comprou a Magazord, e daí a Magazord indicou o Leandro, né? Que o Leandro estava iniciando o projeto também da Attraction. Então, daí ali a gente já fechou o projeto, a gente fechou o Magazord, a Attraction, e daí ali a parte de desenvolvimento de produtos, toda a linha de coleção, eu fiz tudo, entende? Porque eu já sabia fazer toda essa parte de desenvolvimento. E eu desenvolvi toda a parte de modelagem, estampas, tudo mais, e a gente partiu daí para corte e costura, né? Que era o que o meu sócio entendia, né? Corte e costura, né? Agora me fala uma coisa, para os dois, tá? Porque a nossa audiência aqui, a grande maioria é de pequenos, médios empresários, e muitos deles, né? Quase a maioria, ainda não operam no e-commerce, né? Não sabe o que é ter uma loja digital, né? E fazer isso acontecer. Qual que é o maior, né, desafio, qual que é a maior dificuldade para quem vai começar? Porque você começou do zero já no digital, né? Já na plataforma, já no e-commerce. E quem é uma pequena indústria de moda, ou então indústria qualquer, ou então mesmo varejo, qual que é a principal dificuldade, mas também qual que é o passo a passo que essa empresa precisa de dar? Aí eu queria perguntar para você primeiro, Leandro. Você que é da Attraction vai saber me colocar, e depois você, William. Fala das maiores dificuldades que você teve nessa implantação e fazer a atração acontecer até que as primeiras vendas começassem de fato a girar e crescer e escalar. Perfeito. Eu já tenho experiência com e-commerce mais de 10 anos, né? Então, atuei dentro de uma plataforma, que é a própria Magazord, e eu ajudei a implantar mais de 700 e-commerce na época, eu era gerente de implantação. E nesses 700 e-commerce eu aprendi muita coisa. Uma das principais era que o pessoal achava que era muito fácil. Que o e-commerce era só você tirar foto de um produto, cadastrar no site e você vai vender. Sim. Só que não é isso. É uma parte do projeto, né? E você precisa fazer algo bem feito hoje. Sim. Não tem mais espaço para amadorismo. Então, uma das principais dificuldades que a gente vê assim é achar que é fácil e não entregar o seu máximo no começo. Porque você vai passar várias dificuldades e automaticamente você vai ter várias refações e automaticamente você vai se frustrar, né? E você, daqui a pouco, vai querer largar o projeto. Por isso que muitos e-commerces nascem e morrem muito rápido. Então, na minha visão, basicamente é isso. Por isso que, às vezes, é muito mais interessante você conversar com quem já tá nesse ramo, já chegou num tamanho legal, ou alguém que já trabalha com vários e-commerce, por exemplo, eu, ou alguém nesse mundo das agências de e-commerce, e entender um pouco como é que é, para conseguir começar corretamente e não ter esse problema daqui a pouco de errar tanto. Quer dizer, que você diz o seguinte, olha, ao invés de você tentar dando cabeçada, né,
Se o William tivesse começando, ele contou a história, se ele tivesse começando sozinho, tentando, ele ia gastar muito mais tempo, dinheiro, Sim. desgaste, e não iria dar conta de estar onde está tão rapidamente, né? Só para terminar aqui, William, a pergunta é assim, pergunta não, até reforçando a ideia de que todo e qualquer pequeno empresário, tá, gente? Antes de aventurar sozinho, é importante você ter uma assessoria técnica. Ou, Sim. de fato, estar do lado de alguém que já tem experiência como empresário fazendo, porque a gente encurta caminho e anda mais rápido. É isso? Perfeito. É isso aí. Eu não sou especialista em tudo, então eu contrato muita consultoria. Sim. Especialista tributário, especialista Perfeito. em contabilidade. Sim. Então, para me ajudar, porque, cara, eu preciso desses braços. Perfeito. E automaticamente, igual e-commerce, eu Perfeito. preciso que o William se preocupe com o produto, com a marca dele. Exatamente. E a gente se preocupa com a parte Com a do tráfego. É isso aí. Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande, assim, né? Quem é indústria, quer entrar nesse meio digital, não analisar como um projeto, entende? Entendi. Porque quando tu pega uma empresa que já funciona, é mais fácil e simples o empresário ele pegar uma verba, olhar como se fosse um projeto, em vez de botar no custo já no custo da indústria, entende? Entendi. Porque acaba reduzindo o custo da indústria, acaba diminuindo. Então, assim, Sim. se a minha margem é de 10%, 15%, daí entra mais esse projeto misturado lá dentro da indústria, vai reduzir ainda mais e o cara ele não vai conseguir enxergar o resultado, entende? Sim. E uma das coisas que eu vejo, assim, que também, né, que é dificultoso, assim, no começo, é a parte, assim, de tipo, vamos fazer pequenos testezinhos, assim, quando a indústria é muito grande. Ela não precisa testar pequeno, entende? Tipo, economizar com uma plataforma muito Muito barata. muito barata. Muito bem. Okay. Ser uma agência muito barata, entende? Porque senão tu acaba se decepcionando, porque tu vai ficar 1 ano testando ali, daí, em 1 ano tu não deu certo, entende? Então, assim, realmente, a gente começou, com a Magazord, já é uma baita de uma plataforma, entende? Tipo, se não é uma das maiores do mercado, entende? Tipo, Sim. tá ali pau a pau com a Vtex. Ok. Então, daí a gente já começou com uma agência boa também. A gente já começou com os fornecedores de tecidos muito bons também. Então, assim, a gente começou, claro, que isso tudo, né, teve um investimento por trás, né? É certo. Não, assim, né, falar que veio tudo no meu bolso, não veio tudo no meu bolso, né? Então, realmente conseguir enxergar nesse olhar assim, né? William, você está falando uma coisa tão importante que eu sempre falo para vários clientes nossos, que, olha, quando a gente está com uma doença em que a gente não tem condições de entender, né? Nós, na condição de ser humano, nós buscamos o melhor especialista. Sem dinheiro, Sim. de qualquer forma, a gente vai dar conta de pagar essa consulta particular com aquele melhor, não é isso? Isso. Porque a gente quer a resposta melhor para que nosso corpo responda e não morra. O empresário deveria começar a pensar assim cada vez mais, né? Ao invés de a gente pensar em contratar serviços mais baratos, que não dão toda a credibilidade, a gente começar investindo um pouco mais, mas entrando com pessoas muito capacitadas, especialistas, porque, de fato, o custo do erro ou o custo da oportunidade vai ser muito melhor, não é isso? Verdade. Ok. Me fala uma coisa. Vamos falar que nós estamos falando de custo, né? Eu sei o tanto que operar no e-commerce é difícil, mas principalmente em custo. Primeiro, os custos do clique, né? Os custos do tráfego. Se eu estou no marketplace, os custos no marketplace, e a gente sabe muito bem que a fatia que sobra para o empresário é minúscula. Como é que você dá conta de lidar com isso tudo? Como eu comentei, né? A nossa operação ela é verticalizada. Então, a gente faz a compra do fio, né? Tem a parte... Então, vai chegar em container no fio lá, vai para tecelagem, a gente faz o tecimento do fio, no caso, né? Ele vira malha, passa pelo processo da tinturaria, chega para nossa mesa de corte, a gente faz o corte, vai para a parte de aplicação, costura, embalagem. Então, assim, a gente acabou verticalizando todo esse processo. Você também verticalizou a embalagem? Embalagem interna também. Plástica? Não. Não, É que a gente comenta senão embalagem... a gente estaria aqui falando do Acimed de Joinville, né? Sim, não. Mas até a embalagem você conseguiu. Não, a embalagem ainda não chegou nesse Ainda ponto, tá mas sendo o objetivo é conseguir, né? Ok. Mas eu comento embalagem, no caso é revisão, Sim, embalagem todo o design da embalagem, É. ok. Mas eu quero te falar assim, então o segredo que você disse para mim de conseguir um custo melhor ou, de certa forma, margens melhores para o seu negócio é porque você conseguiu verticalizar. Isso. Desde comprar o fio, tecer, produzir a malha, né, cortar, entregar. Então, esses custos você trouxe
para Sim, dentro no e caso, consegue se medir ele todo. se alguma, vamos lá, um exemplo, né? Se eu tiver alguma concorrência minha que quer terceirizar tudo isso, eles vão ter um lucro líquido ali muito menor, né? Isso Sim. é porque eles estão terceirizando todo o processo. Então, assim, eu consigo competir, né, tranquilamente porque eu tenho todo esse processo da cadeia de processo, né? Hoje a gente está ali com 40 funcionários, né, na operação, né? Sim. Depois passou ali mais ou menos uns 2 anos, daí entrou mais um sócio dentro da empresa, né? Que Ok. faz toda a parte financeira, né, da empresa. Então Ele não entrou só com capital, ele entrou com Não. capital e não, força é de só trabalho. ele entrou com capital intelectual. Ele entrou com capital intelectual, Intelectual. sem dinheiro. A gente sempre analisa lá realmente quem consegue reforçar pra gente escalar. Esse é o Sim. negócio. Ok, entendi. Eu vejo um pouco, só para complementar, né? Hoje, por que o Winner, a Army ou, vamos dizer assim, outras marcas conseguem crescer rápido no mercado e ter ainda margens para conseguir reinvestir mais, né? É essa questão da marca própria. Sim. Hoje, ser revendedor no e-commerce, você consegue crescer rápido, só que automaticamente vai ter outra empresa daqui a pouco vai vender o mesmo produto mais barato. Não, as margens de quem revende, não marca própria, né? É complexa. É Sim. igual assim. Por quê? Porque eu não tenho condições de ali ter um CMV, um custo da mercadoria melhor para combater todos os custos que o e-commerce me exige, né? Então, realmente faz toda a diferença ter a marca própria. Uma pergunta, uma curiosidade que eu acho que é importante, né? Você trabalha tanto no seu site próprio, a venda diretamente do seu site, você consegue trafegar para ele, mas você também opera nas plataformas de marketplace? Não, a gente não atua por conta de produção mesmo, né? A gente não dá conta de produzir. Né? Tá. Mas você não atua por isso? Só por isso. Né? Não é por margem e nem custo? Não é por margem nem custo. Né? Entendi. É por realmente de produção, né? Capacidade produtiva e entrega. Produtiva. Já tá vendendo bastante, né? Oi? Já tá vendendo bastante. Não, eu acredito o seguinte, eu penso, não descartando e desvalorizando aqui os marketplaces, né? Mas a empresa que consegue fazer o que você fez, que é nascer do zero, na própria plataforma, em site próprio, com marca própria, seria assim, uma ousadia reversa você querer estar no marketplace, porque o marketplace você vai estar competindo com outras marcas, às vezes muito maiores, e você vai ter que trabalhar com preço e não com valor agregado ao produto, que no seu site, trabalhando todo o tráfego, você consegue fazer isso, né? Isso. E crescer lá é escalar com margem muito boa. O nosso foco agora, né, realmente dos próximos anos ali da Army é realmente conseguir ter essa parte de escala produtiva bem organizada, né? Aham. Então, porque eu preciso escalar a produção, né, para conseguir dar conta do e-commerce, né? Sim. E realmente fortalecer e a gente conseguir qualificar ainda mais os nossos leads na parte de recompra, né? Sim. Então, melhorar nosso LTV, né? Sim. Então, assim, eu vejo que esse cenário do marketplace ele está cada vez mais apertado, né? Sim. Na nossa visão ainda não faz sentido, né? Então, assim, olhando assim para grandes marcas, né? Tipo, uma Insider da vida, ela também trabalha dentro do Mercado Livre. Mas, assim, eles têm Ela criou uma marca mais forte, porque ela está no Mercado Livre como uma bandeira, uma âncora. Isso, perfeito. Nós estamos no outro jogo aqui, outro né? jogo, é isso aí. Você falou uma coisa que me chama muita atenção, que a própria Minimal, a Insider, faz muito bem, que é o trabalho do inbound, ou não vou falar de inbound, do inside sale, né? Que você consegue, através dos leads e os dados, trabalhar com uma equipe interna de venda. Você está fazendo isso através da recompra e melhorando o seu LTV? Ou não? Ainda é tudo plataforma, robotizada? A gente trabalha, a gente tem algumas tecnologias por trás, né? Que a gente... até não sei se ainda dá para comentar, né? Mas que está em teste, fase de teste, né? Mas deve comentar. Mas... Se não for segredo, pode Não, comentar. mas que não é minha plataforma, Aí, né? sim, Daí, ok. Então, mas que tem essa parte de tecnologia toda robotizada, então assim, tipo, a gente, questão assim, pro nosso volume de atendimento, é muito engraçado, porque a gente tem bastante pedido, e a gente não, teoricamente, a gente não precisaria de nenhum ser humano ali para atender, entende? Entendi. E a gente está trabalhando para deixar toda essa forma automatizada, e em alguns pontos, né, a gente tem uma intervenção humana ali, né? Entendi. Mas a gente já conseguiu montar, né, a IA estruturada, deixar toda estruturada, Perfeito. como se fosse um humano. E realmente funciona Perfeito. como um humano.
Esse é o trabalho que a gente está fazendo em relação, né, à recuperação, né, e fora remarketing. Sim, assim. Você já deu a resposta que a gente queria, né? Bom, para finalizar, gostaria que vocês dois deixassem aqui, de fato, uma mensagem, seja ela de desânimo, né, ou de desmotivação, ou de motivação para quem realmente está nos assistindo. Pense ou repense entrar para o mercado de e-commerce, principalmente, né, da marca própria ou até mesmo de revenda, tanto, né, em começar do zero, como você fez, ou quem já está no meio do caminho para frente. Então, na minha opinião, comece correto, procurando alguém especialista nessa área para facilitar esse caminho e que você depois não desista. Porque é difícil no começo, mas depois a recompensa é boa também, tá? Então vale muito a pena. E minha mensagem é trabalha, né? Não tem que fazer, vai ter que trabalhar igual, baixar a cabeça, né? No começo foi isso, então eu acordava às 5 horas da manhã, né? Voltava meia-noite para casa, tinha que cortar tecido, sublimar, botar a mão na massa, né? A gente não teve funcionário, no primeiro ano a gente não teve nenhum funcionário, era só eu e meu sócio, né? E passou aí, né? Agora a gente completou 4 anos, né? E já estamos uma equipe de 40, então... realmente, assim, a questão é baixar a cabeça e trabalhar, porque quer enxergar resultado, ter uma equipe enxuta, né? Agora, se quer botar realmente, né, fazer um negócio já grande, né? Sim, daí, não vai, né? Não sei se mais vai, difícil, é um pouco mais difícil. É mais difícil, muito mais. Bom, gente, quero agradecer, então, né, a todos vocês, mas principalmente agradecer aos nossos patrocinadores, né, que estão conosco de forma a popularizar e a divulgar todo esse ecossistema que é o Bora Varejo, tá? Se todos que estão nos assistindo puder privilegiar, eu prestigiar, seguindo cada um dos patrocinadores nas nossas redes sociais. Mas antes de ir, eu gostaria de saber o seu arroba, né, para que as pessoas possam seguir também, Leandro, e da Attraction, da mesma forma que o William e da Armfit. Fica à vontade. O meu arroba é @Leandro _ Dal Ponte, e o da Attraction é @Attraction _. William? O meu é @William Tais, e da Arm Fitness é @ArmFitnessOficial. Muito bem. E eu sou o Marlon Rocha, me sigam lá nas redes sociais, @Marlon Rocha, também @Formatar Consultoria, e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado. Valeu. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.